vou trazer para vocês uma outra palestrante, que é a Ana Lúcia Mota. Ela é fisioterapeuta. Ela vem falar um pouco sobre terapia manual, liberação miofascial. Daqui a pouco ela está entrando aqui. E no dia do evento ela vai trazer a perspectiva da terapia manual e da fáscia. E vai mostrar pra gente como ela tem obtido bons resultados com os clientes dela, associando manobras da terapia manual com exercício, com movimento, tá? Aliás, é uma tendência muito forte no mercado mundial, essa história da terapia manual combinada com movimento. Ela já tá aqui, eu já vou chamá-la, só um minutinho. Vou chamar a Ana lá em Floripa. Ela também é corredora, a gente ficou super amiga, isso já faz alguns anos. E olá, Ana! Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Bem-vinda. Deus. Então, tá bom, bem-vinda. Já fiz tem um início aí falando um pouco de como a gente se conheceu. Falei que você é fisioterapeuta, trabalha com o método Rolf, né? Então, Vou fazer uma pergunta para a Ana, gente, que é uma pergunta que todo mundo me fez, que é o seguinte: o que é e o que não é liberação miofascial? Então, vou perguntar isso para ela, mas vale lembrar que isso é uma opinião da Ana e minha, que a gente vai discutir hoje aqui. Então, de repente, você pode discordar e tá tudo bem. Nós estamos falando das nossas opiniões. Vamos lá, Ana. O que não é liberação miofascial? então, só falar um pouquinho que eu tenho a visão tanto do RPG, que é da reeducação postural, que é um olhar do corpo como um todo, visando buscar o alongamento das cadeias musculares. Então, eu já tenho essa visão complexa de olhar o todo há 21 anos, que é a minha experiência de terapia manual. Então, hoje eu tenho mais de 22 mil sessões de terapia manual, que eu acho que nesse trabalho é uma coisa que é muito importante, a experiência. Que você só vai sentir o que eu vou contar um pouco para vocês se você tocar. O quanto que você vai se dedicar a tocar aquele tecido, quantas vezes vai tocar, se vai tocar bilateral ou não. Esse olho na mão que a gente começa a ter com a experiência. Isso é muito importante. Então, eu me especializei no método Rolf, que para mim hoje é soberano. Então, hoje eu não faço só o método Rolf. Eu atuo dentro do sistema facial, que o Rolf é um trabalho do sistema facial. Que é isso que tem que ficar saber que tem as camadas do corpo. Que isso a doutora Aida Rolf, ela explica que a gente tem a primeira camada da pele, uma segunda camada com uma camada de gordura, já emaranhada na face superficial. Que quando eu descobri, tive dentro da aula do Rolf, essa foto do Gil Hadley, que eu acho maravilhosa, da face superficial, mudou a minha visão de tudo. Então, tem um marco antes e depois da minha terapia manual. Eu não sou a mesma. Então, e eu também, como a minha base é a correção articular, eu não tenho como tirar do meu toque. Então, hoje eu associo as duas coisas, mas o soberano é a visão do sistema facial, associado com o movimento. Então, eu tenho muitos cursos de esporte, eu tive a experiência de trabalhar com esporte profissional dentro da fáscia, associado com reabilitação funcional, com treino de fáscia, né, com treinamento facial, com fáscia connector, eu adapto, eu coloco junto. Então, para a minha visão de consultório é uma coisa, e para a visão que eu vou passar um pouco para vocês é outra. É como se fosse uma diferença que eu preciso de 10 horas para trabalhar esse sistema facial para equilibrar o corpo com a gravidade. E a liberação miofascial é uma sessão avulsa. Então, o que não é liberação miofascial? Eu acho que é muito importante colocar isso nesse momento que a gente vem enfrentando. Eu estudo face há 8 anos. Então, eu vim primeiro da liberação miofascial no conceito do Rolf, com a GG. Então, a GG que me apresentou, hoje eu estudo com ela também, com a Larissa.
eu pretendo vir aqui apresentar para vocês uma novidade, que tudo que eu venho apresentar hoje, vou falar depois da reorganização miofacial, que é tudo comprovado. Hoje a gente sabe o tempo que eu tenho que ficar no tecido, a força que eu tenho que fazer, e através do olhar do sistema facial eu sei onde eu tenho que ir. Um dos grandes nomes da liberação miofascial, pessoal, com certeza é a GG, tá? Para quem talvez seja novo aqui no meu Insta, a GG de Floripa é com certeza uma grande referência, tá? Então, assim, o que a gente vê? A Larissa Senhorim, elas estão... Eu tenho estudado com elas e conversado com a Larissa, trocado muita ideia, porque eu fico o dia inteiro com o paciente aqui na mão. A gente sente que está acontecendo alguma coisa. E não é o que a gente vê por aí hoje. Então, eu vejo que o que não pode ser chamado, usar raspador. Eu cheguei a fazer, quando lançaram, eu cheguei a fazer curso. Eu comprei a maleta, usei. Falei, não, eu preciso tocar no tecido, preciso saber o que está acontecendo. E hoje a gente sabe o que acontece. Então, sabe a pressão que tem que fazer. Então, assim, ventosa, para mim, não pode ser chamada liberação miofascial. Coisas que manobras que você vai fazer e besunta de creme vai ficar esfregando assim também não é liberação miofascial. Massagem. Tem que ter o calor, tem que ter essa conexão entre a pele. A gente tem que sentir o tecido agarrar a nossa mão. E aí eu vou ver aonde que ele quer ir. Eu sei que tem bastante gente que está aqui, algumas pessoas usam instrumental. E acho que esse é um ponto que vai surgir um pouco de divergência de opiniões. Mas, por exemplo, uma pessoa que usa o instrumental, né? Eu acho que tem lugares que fica difícil a gente acessar, talvez é mais fácil ou não, o instrumental. Por que você não considera uma liberação miofascial o uso de um instrumental? Porque para ter na verdade, a gente não está liberando nada. E até é uma coisa que a gente vai comentar, eu acho que já entra aí nesse papo, a tixotropia. O que tem que acontecer? Então, hoje é comprovado. Eu até separei algumas coisas aqui. As primeiras pessoas que começaram a falar de intervenções na fáscia foi em 1940. Então, assim, a doutora Aida falava, o estilo da osteopatia foi o primeiro que começou a falar. A Janet Trevor, em 1940, também falava sobre os trigger points. Então, já era uma coisa que já falava sobre isso. O termo liberação miofascial aconteceu o primeiro curso em 1981. Não se sabe da onde. Essa foi uma pesquisa da GG que ela fez até para falar sobre essas intervenções, da onde começaram a se falar desse termo liberação miofascial. E o que precisa acontecer com a mão para acontecer isso? Então, a gente vai buscar uma hidratação do tecido, para que tenha aquele escorregamento interno. Então, assim, em 1990, o John Barnes, rolfista, que estudou com a doutora Aida Rolfe, escreveu o primeiro livro, Liberação Miofascial, A Busca pela Excelência. O meu primeiro curso que eu fiz de fáscia na minha vida foi em 94 com ele, com o John Barnes, nos Estados Unidos. Nossa, que legal. Então, o que foi definido? Que é uma pressão sustentada de 90 a 120 segundos para acontecer alguma coisa. Então, a gente sabe... Você está falando que para ter uma liberação miofacial, precisa ter uma pressão sustentada de 90 a 120 segundos. 20 segundos. E tem que ser feita com a mão. Isso. Eu tenho que ficar parada no tecido. A fáscia, na verdade, é a tixotropia. Vamos definir o que é tixotropia, porque eu sei que muitas pessoas aqui talvez não saibam. Vamos lá. O que é tixotropia? Então, tixotropia, o que eu venho trazer aqui é comprovado esses estudos da Larissa Senhorim, do doutorado dela e do mestrado da GG. Então, tixotropia é uma força mecânica que eu vou fazer no tecido. A gente sabe que eu vou tocar e não vou fazer força nenhuma. Não vou botar pressão, senão eu vou machucar e arrebentar o tecido. Então, o que a gente precisa fazer? O que foi pesquisado com a Larissa?
tem que ter uma carga mecânica tangencial a 45 graus, eu vou tocar e vou aguardar. Então, eu tenho a pele, eu tenho uma camada de gordura já meio emaranhada na face superficial. A tixotropia acontece nessa camada aí, que a gente começa a sentir que o tecido começa a agarrar o meu dedo, envolver o meu dedo. Então, se eu fizer força, eu vou machucar. Então, eu tenho que ficar sustentando aqui para acontecer alguma coisa. E essa conexão que a gente fala, que também é tixotropia, normalmente eu mostro para o meu paciente. Eu falo assim, ó, você está sentindo o que está acontecendo? Então, a gente sabe que esse vetor de força que eu vou fazer, eu vou querer pensar aqui, para chegar aqui. Então, se eu fizer uma força perpendicular, o tecido vai travar, não vai acontecer nada. Se eu fizer uma pressão tangencial. Então, se eu fizer isso, eu não estou liberando nada, porque eu preciso dessa sustentação, o tempo. Então, na pesquisa da Larissa é bonito, porque ela pesquisou o tempo. Ela pesquisou 5, ela pesquisou 9, ela pesquisou 10, ela pesquisou 20. Então, ela definiu que é em 10 minutos. Associado, então, é definido que hoje, com essa tixotropia, a gente sabe o que acontece no tecido. Essa melhora da viscosidade do tecido. Então, a gente não libera... Então, vamos lá. Vamos definir, então, a tixotropia. A Giovana falou uma coisa bem legal aqui, né? A tixotropia é um fenômeno que vai transformar o nosso tecido de um estado para o outro, certo? Isso. Então, vamos falar mais sobre isso, Ana, os aspectos fisiológicos que acontecem na tixotropia. Então, ele vai mudar a viscosidade de gel para sol. Isso. Então, ele vai ser solúvel. Então, eu preciso ter o toque da minha mão e esperar para alguma coisa acontecer. Porque eu preciso do calor. Isso. Então, assim, eu preciso ter também um cuidado na hora que eu vou tirar, para o meu tecido se adaptar com o que a gente fez ali. Então, o Robert Schleip, um estudo dele, é o quê? O tecido conjuntivo, quando ele sofre uma carga mecânica, ele desidrata. Que é o que acontece com a água, como se tivesse a água escoando para longe da minha mão, que é o que a gente demonstra na maisena. Esse fenômeno que vai acontecendo. Então, a parte que eu tirei a minha mão vai ficar mais hidratado ainda que as outras partes. Então, isso é muito legal, porque a gente sente isso, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Então, a gente, hoje que eu venho apresentar aqui também é essa reorganização miofascial, que a gente sabe a força mecânica, o tempo, tudo que está acontecendo. Então, assim, a minha ideia, onde eu quero chegar, é na fáscia, eu até aqui eu gosto de explicar aqui, ó, a pele. Vou tirar um pouquinho o comentário para vocês poderem visualizar. Aproxima um pouco mais, Ana, por favor. Isso. A pele, a gordura, já meio emaranhada na face superficial. Aí uma gordura e a face profunda, que é a roupa do músculo. Então eu vou buscar deslizamento entre a face superficial e a face profunda. E isso vai depender da força tangencial de 45 graus que eu vou fazer. Então, eu posiciono muito o meu corpo para fazer. Então, quando eu sinto que eu cheguei lá, nessa camada da face superficial e da profunda, já não está mais acontecendo a tixotropia. É só nessa primeira, na pele, a gordura e a face superficial que começa até a encontrar essa rigidez. Aí eu começo a fazer o cisalhamento, que é como se fosse bem devagarinho. Lógico que não é isso aqui. Deixa eu só falar. A gente começou a live falando que esse é um assunto polêmico. A gente não tá... A Ana Lúcia não está falando que a verdade dela é absoluta. A gente respeita as outras opiniões. Ela está só expondo o ponto de vista dela. Tá, pessoal? A gente começou a live falando isso. Pode continuar, Ana. E eu acho que o principal é a prática clínica.
A experiência, hoje eu tenho 2 anos de experiência com o Wolf, eu fiz 150 pessoas até aqui, que eu vim trabalhando sistema facial. É diferente. Eu, quando comecei, eu fazia outra coisa. E hoje eu estou fazendo de um outro jeito. Então, assim, eu tive a experiência de trabalhar com raspador, não estou falando que não funciona. Quando a gente coloca a mão, está acontecendo alguma coisa, tem o bem-estar, né? Principalmente quem trabalha com esporte, com atleta. Eu atendo muito triatleta, corredor. O benefício, então, assim, eu recebo muito das pessoas falando assim, ó, não é o que eu fiz num lugar que fala que é liberação miofascial, não é o que você está fazendo. Então, eu trabalhei com liberação miofascial no futebol profissional de 2016 a 2018. A diferença que eu sinto de resultado no tecido quando eu sustento e fico é uma. E o que o paciente vem trazer de relato também é outra. Ele sente junto comigo. E daí, normalmente, eu manipulo e peço para ele se movimentar. Instantaneamente, ele sente que mudou. Então, assim, eu sei que é polêmico, até porque deu um boom, cada vez mais está sendo feito isso, só que hoje tem muita literatura que mostra o que é e o que não é. Sendo um assunto polêmico, eu acho que o que vale a pena a gente se prender aqui são para as reações fisiológicas que acontecem com um toque com as mãos, né? Então, a Ana Lúcia falou sobre o fenômeno de tixotropia que acontece quando a gente toca com as mãos, e ela definiu como é, certo? Qual outro fenômeno, Ana, que você acha que é legal? Que é legal não, que acontece quando a gente toca com as nossas mãos um outro tecido de um paciente? Então, assim, eu vejo que você ter essa sensibilidade no toque também. De você imaginar a pressão que você quer ir, você respeitar aquela pessoa. Porque quando você toca um corpo, o único que a gente pode tocar é o corpo físico, o músculo esquelético. Só que quando a gente está tocando o músculo esquelético, a gente está trabalhando todos os outros sistemas do corpo. Então, a gente tem que pensar também que tem fatores emocionais envolvidos nesse tecido que armazena a memória. Então, muito bom. Sendo a face o maior órgão sensorial, é super pertinente o que a Ana está trazendo, né? Quando a gente toca um tecido, a gente está acionando esses milhões de receptores que esse tecido tem. E receptores de várias naturezas, né? Podendo também, né, ativar memórias, trazendo emoções ou lembranças, né? Ótimo, Ana. E eu acho que o principal fator que eu acho que tem que falar é você observar. Você observar como que aquele corpo se relaciona com a gravidade. Imaginar, saber os trilhos miofaciais, eu acho que é muito importante. Porque existem essas conexões. Então, eu também vou olhar para ele. A posição anatômica. A gente sabe que algumas questões, assim, eu acho que é importante saber algumas coisas. Quando a gente vem relatando, eu tenho dor quando eu acordo. Eu tenho dor tipo ferroada. Você também ter um pouco de percepção se é a face que tem que liberar. A gente sabe que ela envolve vários outros sistemas do corpo. Eu tenho muitas pessoas que relatam que pessoas que têm edema, essa diminuição do edema, por essa hidratação do tecido. A gente sabe que existem restrições faciais no corpo, que elas reagem ao calor, mantendo um tempo com essa pressão tangencial. Então, o que vai fazer esse resultado? É a pessoa sair após a manipulação e viver, caminhar, se mexer. Aí a gravidade vai reorganizar esse corpo. Cada um tem a sua postura, a sua arquitetura. Então, assim, a partir do momento que você tem que ficar fazendo força para manter uma posição, você vai gastar energia. Então, a gente vê essa conexão desse tecido que é muito importante
para a melhora do funcionamento de todos os órgãos. A gente sabe que o sistema muscular está melhor amigo do sistema visceral. Uma coisa importante que a Ana falou agora, e a gente tem que lembrar, com o toque a gente estimula muito o sistema de fluidos do corpo, né? E quando a gente pensa nos sistemas de fluidos, a gente também tem que lembrar do nosso sistema imunológico, né? Eu gosto sempre de trazer para vocês vários autores com várias perspectivas. O Leonid Bloom, que é um russo e que está no grupo da Biotensegridade com o Dr. Steve Levin, ele tem uma opinião, né, de que ao você tocar um tecido, ele divide em 3 etapas, né? Então, numa primeira etapa é um toque muito leve, numa segunda etapa o toque é um pouquinho mais profundo, mas ainda leve, e nessa segunda etapa o corpo começa, então, a buscar a sua autorregulação. Ele descreve como a terceira etapa, uma etapa onde, sabe quando a gente fala, agora eu vou seguir o tecido? Na opinião do Leonid Bloom, ele acha que não deve fazer isso, tá? Que nesse momento você tira as mãos e deixa o tecido do corpo do paciente resolver com a autorregulação dele. Isso é uma opinião do Leonid Bloom. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre a opinião do Leonid Bloom, tá? Ele é matemático, ele tem lá suas teorias. Eu acho que é legal a gente ver outras perspectivas. Outra coisa importante, e quem fala muito, é o Gerald Pollack, né? E a Carol Davis e o Jim Oshman, que é o tanto de elétrons e prótons que esse campo eletromagnético que a gente muda, né? Quando a gente coloca a nossa mão no corpo do outro, né? Como isso vai se alterando graças à presença de quantidades de água no nosso corpo e de fibras de colágeno. Então, também é uma outra coisa importante a gente saber disso, o quanto que a gente pode influenciar o campo eletromagnético do outro tocando e, às vezes, nem tocando. E esses 3 autores são autores que debruçam sobre esse tema. Muito legal. E isso a gente vê aqui. Eu vejo que quando a gente manipula, até acontece alguma coisa instantaneamente. Eu vou ver a pessoa daqui uma semana de novo. É uma vez por semana esse toque. O quanto o corpo se adapta com esses estímulos. Porque quando a pessoa vai embora, vai ter muito mais fluidez, vai ter essa hidratação interna. O corpo vai estar mais livre. O que a gente vai buscar é encontrar essa roupa apertada. Aonde que tem essa rigidez, essa restrição? E isso a gente sente no toque. E daí, na minha visão, eu vou sentir bem devagar e ficar ali. Eu quero ver onde que o tecido está me convidando para ir, aonde que ele quer ir. Vai ter lugar que eu vou sentir que ele vai querer ir menos, vai ter lugar que eu vou sentir que ele vai querer ir mais. Então, assim, existe também o resultado. Eu tenho a minha porcentagem de sucesso. É o que eu enxergo em 21 anos de experiência manual. É a porcentagem do paciente. É o quanto ele se entrega na correnteza do rio. O quanto ele está disposto a se entregar ao tratamento. E a maneira do resultado é o que eu vou fazer com aquele corpo. Como eu vou conduzir aquele tecido. Porque isso ficou muito claro para mim. No começo era difícil de eu entender um pouquinho. Por que a doutora Aida dizia? A gravidade é o terapeuta. Então, assim, essa capacidade de reacomodação do corpo é maravilhosa, porque ele responde a esse toque. E assim ele vai se achando com a gravidade cada vez mais. Quando a gente pensa no nosso sistema facial e a gente pensa nos conceitos de biotensibilidade, nós entendemos que esse jogo de tensão e compressão e essa autorregulação que o corpo ele automaticamente faz mediante um estímulo, aí fica muito claro, né, que nós somos grandes facilitadores para essa autorregulação. E o quanto que a gente deve respeitar e perceber
isso no nosso corpo. Aí entra muito o aspecto da percepção, né? Uma coisa que é muito, às vezes, difícil de você encontrar num cliente ou num paciente. Às vezes você percebe que falta percepção, falta sentir, né? O que eu percebo aqui é muitas pessoas naquele estado de luta e fuga o tempo todo. Que não está contraído o tempo todo, ativando o simpático e não consegue relaxar na maca. Então, normalmente, quando eu toco e peço para comparar um lado com o outro, tem gente que não consegue perceber nada. Então, a gente ter essa percepção aguçada é ter saúde. Quanto mais você tiver isso dentro de você, melhor. Mas tudo vai funcionar de uma maneira melhor. Então, assim, eu acho que primeiro você também tem que pensar de saber ter essa ideia de escutar o que a pessoa... Como que eu posso te ajudar? O que você quer dessa manobra, dessa terapia manual? O que você veio buscar? Tem muito disso também. Então, assim, saber que aquela dor que a pessoa acorda é essa roupa apertada, dor como ferroada... E a anamnese, você ouvir para tentar diagnosticar. E eu acho que essa observação de perceber, de saber ler. Então, eu vejo muito o apoio dos pés. Uma coisa que a GG sempre fala é a gente perceber os volumes do corpo, né? E porque o volume do corpo, ele vai te nortear e vai te trazer grandes quantidades de informação. Então, eu lembro muito claro isso, ela falando no curso dela. Perceba o volume, como é que ficou o lado que você tocou, como é que está esse volume, né? A nossa live está chegando ao fim. Gente, as minhas lives, elas não têm pretensão nenhuma de falar o que a gente está falando é uma verdade absoluta. Pelo contrário, eu gosto sempre de trazer perspectivas diferentes e mostrar para vocês o que a gente tem disponível hoje de estudo, tá? Então, para fazer um resumo e para nortear você que quer aprofundar um pouco mais em terapia manual, existem, então, estudos hoje falando sobre a fáscia holográfica, que tem a ver com a fáscia e o seu campo eletromagnético, que pode ser mudado através de um toque, né? E aí, quando a gente fala de toque, a gente pode falar de toque mais superficial, que está sendo muito falado, e versus o toque profundo. Mas a gente já tem vários artigos falando que o toque profundo também traz bem-estar, né? Então, quem são os autores que estão aí aprofundando essa fáscia holográfica? Bom, Carol Davis, Jim Oshman e Gerald Pollard. Esses 3 autores vocês podem investigar, que eles vão falar mais sobre esse assunto. Aí, sobre tixotropia, a Ana definiu aí pra gente. Você tem algum autor, Ana, para a pessoa ler algum artigo sobre tixotropia? Quem que você recomenda? Na verdade, eu acompanho bastante a Larissa. Larissa Senhorinha. De Florianópolis. E a GG também, porque também tem os estudos dela. Isso. E aí, falando sobre essa coisa de etapas do toque, eu recomendo o Leonid Bloom, tá? E a Mariana Barreto, também é uma pessoa que trabalha bastante com toque, com crianças com paralisia cerebral, e tem bons resultados, em cima da teoria do Leonid Bloom, tá? Mais alguma coisa, Ana, que você gostaria de acrescentar, de algum autor que vale a pena as pessoas saberem, buscarem alguma coisa? Na verdade, eu queria dizer que aqui, na verdade, eu vim passar um pouquinho da minha prática clínica de terapia manual. Então, assim, eu vim de um conceito, de uma coisa que eu pensava, primeiro vindo sabendo um tecido que eu não sabia o que era. Não tinha noção daquele macacão ali. De você saber dessas camadas, as relações que uma tem com a outra, os trilhos miofasciais, você já começa a entender diferente. E experimente, o meu convite é experimentar, tocar. Toca, faz essa pressão tangencial e vê o que acontece. E faz esse teste. Então, eu fiz esse teste, porque eu testei com o instrumento. E hoje, para mim, eu gosto do toque. Porque eu gosto de aprender até de olho fechado. Porque eu vou sentindo. Então, isso para mim, eu já estou aguçando a minha percepção ao tocar no outro. Muito bom. Então, assim, é isso.